Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vera e hoje estou aqui para mais um vídeo. Te convido a ficar comigo até o final e me ajudar nas atividades que eu vou desenvolver aqui. Eu tenho aqui 4 caixas, ó. 1, 2, 3, 4. São caixas que têm tamanhos diferentes, né? Essa tem um tamanho diferente dessa e essas duas aqui, ó, tem o mesmo tamanho. Vou começar por esta caixa. Qual a cor? Vermelha. E é uma caixa que tem os lados quadrados, não é? Conta aqui comigo. Ó, 1, 2, 3, 4 lados. Caixa com os lados quadrados. Temos aqui também uma outra caixa, que é a caixa na cor preta. Tem uma linhazinha aqui, um detalhe vermelho, mas ela é basicamente toda preta. Essa caixa, cada um dos lados dessa caixa tem um formato quadrado. Se você observar esta caixa e esta aqui, qual a diferença que você observa? Estas caixas são do mesmo tamanho? Não. Essa aqui, ó, é maior que essa, ou esta é menor que esta. Mas as duas têm o mesmo formato, ou seja, a forma de um quadrado. Temos aqui mais 2 caixas. Qual a diferença que você percebe nestas 2 caixas? Elas são do mesmo tamanho, ok. Mas o formato é o mesmo? Sim. Cada uma dessas caixas tem um lado com formato retangular, ou seja, tem o formato de um retângulo. Mas existem diferenças? Os lados têm formas de retângulo. As duas são do mesmo tamanho. Qual a diferença entre as 2 caixas? Observe. As cores, né? Esta caixa é branca com a tampa colorida. Percebemos aí, ó, verde, rosa, laranja, branco. E se você olhar, você vai ver, ó, que estas cores, elas são listradas, né? A tampa da caixa é listrada. Se você observa esta caixa aqui, a tampa da caixa, ela não vai ter listras, mas ela vai ter corações. Esses corações também de diversas cores. Temos corações verdes, vermelhos, azuis. As duas são muito bonitas. Agora, nós vamos fazer uma brincadeira. Quero que você me ajude a formar objetos usando estas formas que eu falei e também a forma triangular. Um minutinho aí, enquanto eu guardo isso aqui. Bem, eu disse que voltava rapidinho. Olha aqui, estou de volta. Você pode observar aqui sobre a mesa e você vai ver que eu tenho blocos lógicos. Temos blocos nas cores vermelho, amarelo e azul. São 3 cores diferentes, mas não são só nas cores que esses blocos são diferentes. Eles também têm formas diferentes. Por exemplo, este é um bloco amarelo no formato quadrado. É um bloco amarelo que tem a forma de um quadrado. Este aqui é um bloco azul que tem a forma de um círculo. E este bloco aqui é um bloco triangular, ou seja, tem a forma de um triângulo e é um bloco vermelho. Então, temos diversos blocos de diversos tamanhos. Eu posso separar aqui, ó, todos os blocos que tem a forma quadrada. Vamos colocá-los todos aqui, ó. São diversos tamanhos, cores, 3 cores. Vamos colocá-los todos ali, apenas os quadrados. Vamos colocar aqui no meio os círculos, né? Ó, são tamanhos diferentes, cores também diferentes, mas todos têm o formato de um círculo.
Deste lado de cá, nós vamos colocar os blocos que têm um formato de triângulo. Vamos organizá-los aqui, separando aqui os triângulos. Tem mais triângulo? Tem outro triângulo aqui e tem outro triângulo aqui. Tem mais um menorzinho aqui. Aqui, deste cantinho, outro aqui, nós vamos colocar os que têm a forma de um retângulo, tá bom? Separando aqui, eu percebi que tem mais um triângulo, tem mais um círculo e tem mais 3 quadrados. Vamos organizar melhor aqui, ok? Tudo separadinho? Vamos revisar? Nós temos aqui os quadrados nas cores azul, vermelho, amarelo. Temos círculos nas cores vermelho, amarelo e azul. Triângulos nas cores amarelo, vermelho e azul. E retângulo nas cores azul, vermelho e amarelo. Agora eu quero te convidar a formar um corpo utilizando esses objetos. Vamos lá? Vamos pegar para a cabeça um círculo azul. Para o tronco, nós vamos utilizar um retângulo, a forma de retângulo. Utilizei 2 retângulos. Para formar os membros, braços e pernas, nós também vamos utilizar os retângulos. Este está formando um braço, este aqui o outro braço e agora as pernas, ó, os retângulos vermelho. Temos aqui um corpo, um boneco, né? Cabeça, tronco, braços e pernas. Agora nós vamos desmontar e eu quero que você me ajude a formar um trenzinho. Vamos lá? Quais as formas que eu posso utilizar para formar o trenzinho? Quadrado amarelo, azul, o retângulo. E podemos utilizar aqui, ó, para formar a chaminé do trenzinho, nós vamos utilizar o triângulo. Vamos usar o círculo para formar as rodas. Vejam que legal que está ficando o nosso trenzinho com as formas dos blocos lógicos. Gostaram? Bem, vamos ficando por aqui, fechando o nosso vídeo. Você pode também montar outros objetos. Por exemplo, com um triângulo, você pode montar uma casinha, tá? Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau, crianças! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lud e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu vou contar uma história para vocês, prestem bastante atenção. Ela se chama As Rimas da Joaninha. Era uma vez uma Joaninha muito vaidosa. Ela não descuidava da sua beleza. Estava sempre com as unhas, o cabelo, a maquiagem perfeitos. Sua roupa era impecável, a sobressair o vermelho com bolinhas pretas. Um dia estava a Joaninha a olhar-se no espelho quando reparou uma coisa que deixou muito aflita. Uma de suas pintinhas havia desaparecido. Ela procurou por todo o canto, mas não encontrou. E foi pedir ajuda para os seus amigos. Todos eles resolveram ajudar a amiga a encontrar a sua pintinha. A Joaninha voltou para casa e esperou, até que a campainha tocou.
Era a Dona Borboleta. Encontrou minha pintinha, Dona Borboleta? Não, não, mas encontrei essa caneta. A Dona Borboleta foi-se embora. E a Joaninha esperou até que a campainha tocou. Era o Senhor Caracol. Encontrou minha pintinha, Senhor Caracol? Não, não, mas encontrei esse cachecol. E o caracol foi-se embora. E a Joaninha esperou até que a campainha tocou. Era o Senhor Mosquito. Encontrou minha pintinha, amigo Mosquito? Não, não, mas encontrei este palito. E o mosquito foi-se embora. E a Joaninha esperou até que a campainha tocou. Era a Dona Centopeia. Encontrou minha pintinha, Dona Centopeia? Não, não, mas encontrei essa geleia. E a Dona Centopeia foi-se embora. E a Joaninha esperou até que a campainha tocou. Era a Dona Formiga. Encontrou minha pintinha, Dona Formiga? Não, não, mas estou com uma dor de barriga. E a Dona Formiga foi-se embora. E a Joaninha já estava a desistir. Quando chega a Dona Baratinha a sorrir. Encontrou minha pintinha, Dona Baratinha? Sim, sim. Ao varrer minha cozinha, encontrei sua pintinha. Foi tamanha alegria, foi tamanha emoção. O que a Joaninha sentia era uma enorme gratidão. E o que aconteceu com os amigos? Vamos ver então? A Dona Borboleta desenha com a caneta. O Senhor Caracol não tira o seu cachecol. E a Dona Centopeia comeu toda a geleia. A Dona Formiga já não lhe dói a barriga. E a Dona Baratinha limpou toda a cozinha. E aí, crianças, gostaram da história? Nossa, que aflição a Dona Joaninha passou, não é mesmo? Ela perdeu sua pintinha, mas ainda bem que a Dona Baratinha, lá na limpeza lá da sua cozinha, ela encontrou a sua pintinha, não é mesmo? Mas nós percebemos aí que vários outros animais encontraram também objetos. E esses objetos, vocês perceberam que rimavam justamente com o nome de cada animalzinho? Então, crianças, vamos lá na história para a gente ver quais são esses animais e quais são os objetos que rimam? A Dona Borboleta, ela desenha com a... Isso mesmo, a Dona Borboleta desenha com a caneta. O Senhor Caracol não tira o... Isso mesmo, não tira o cachecol. O Senhor Mosquito se equilibra no palito. Isso mesmo, crianças, estou gostando da atenção de vocês. A Dona Centopeia comeu toda geleia. Isso mesmo, crianças. A Dona Formiga não lhe dói o quê? A barriga. A Dona Formiga não está mais com dor de barriga.
E a dona Baratinha? Ela limpou toda? Isso! Toda a cozinha, crianças! Então, crianças, gostaram da nossa aula de hoje? Nós exploramos muitas rimas, essas palavras que terminam com o mesmo som. E agora eu quero ensinar para vocês uma brincadeira cantada. Convide alguns amigos para brincar com vocês, combinado? Vamos lá! Vocês, na rodinha, vão começar a cantar. Hoje eu vou brincar com meu peão. E o seu amigo tem que falar outra palavrinha que rima com peão. Tudo bem? Então, vamos supor que você convidou 4 amigos. Então, vamos começar a brincadeira. Hoje eu vou brincar com meu peão. E o outro amigo vai falar: hoje eu vou brincar com o balão. Hoje eu vou brincar de avião. Hoje eu vou brincar com o João. E aí, você pode também colocar várias palavras, como boneca. O que rima com boneca? Isso mesmo, boneca, peteca. Hoje eu vou brincar na biblioteca. Biblioteca, careca. Você também pode falar a palavra carrinho. Hoje eu vou brincar com meu carrinho. Hoje eu vou brincar no vizinho. Hoje eu vou brincar sozinho. E várias outras palavras que rimam. Basta usar a imaginação. Tudo bem, crianças? Eu vou me despedindo de vocês, mas brinquem bastante aí com as rimas. Combinado? Um beijinho para vocês. Fiquem com Deus. Tchau! Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês aí? Galerinha do 6º ano, voltando com você, eu sou o professor Leandro e nós estamos aqui para mais uma aula e dessa vez já estamos no nosso 2º bimestre. Olha como que a nossa caminhada está evoluindo, beleza? Espero que você esteja conosco aí, conectado, ligado, participando e quem sabe também compartilhando aí um pouco desse conhecimento com seus amigos, com a sua família, porque o conhecimento, ele nos enriquece, certo? Qual é a melhor vacina, professor? Contra o desrespeito, contra a intolerância, é o conhecimento. Porque através do conhecimento, eu me torno uma pessoa capaz de respeitar aquilo que é diferente, aquilo que pensa diferente de mim, porque eu vou agregar algum conhecimento e isso me torna uma pessoa também mais respeitosa, não é verdade? Então nós estamos aqui agora para a nossa segunda parte da aula que diz sobre o cristianismo, a religião dos cristãos. E mais especificamente nessa parte, nós vamos falar sobre as denominações cristãs, as múltiplas denominações cristãs. Igreja é algo que se refere exclusivamente ao cristianismo. Quando uma pessoa diz assim, eu estou indo à igreja, eu frequento a igreja, esta pessoa automaticamente, ela está dizendo para você que ela é um adepto da religião cristã. Por quê? Porque a única religião que se refere ao templo sagrado como igreja é a religião cristã. Agora, eu pergunto para você, e eu quero que você pense aí comigo, toda igreja cristã é igual? Toda igreja cristã ensina da mesma forma? Você é cristão? Você conhece algum cristão? Você tem algum parente, familiar cristão? Qual a igreja que ele frequenta? E aí as pessoas não entendem o quê? Nem todos, claro, mas muitos se confundem por quê? Porque quando a pessoa ela é cristã, ela tem um puro hábito simples de dizer assim, ó, eu fui à igreja. Ótimo, ela é cristã, ela foi à igreja. Mas o que é que difere a forma de trabalhar, a forma de pensar e a forma de agir daquelas igrejas? Um princípio que eu quero deixar claro para você.
se aquela denominação, se aquela igreja é cristã, lembra-se da nossa primeira parte da aula? Uma coisa você pode estar certo. Se aquela igreja é cristã, se aquela denominação é cristã, é porque ela tem a pessoa de Cristo como seu maior instrumento de fé, de crença e de inspiração. Então, se é uma igreja cristã, Cristo está no centro. Se é uma igreja cristã, a Bíblia é o texto sagrado daquela instituição. Agora, você pode ver comigo na próxima parte da nossa aula, que nós vamos mostrar aqui para vocês algumas das principais denominações cristãs. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa imagem, que você está vendo aqui do lado. Nós estamos falando de uma arquitetura, de um modelo estrutural daquilo que nós chamamos de quê? Igreja histórica. O que é uma igreja histórica? São aquelas igrejas que elas foram basicamente as primeiras igrejas cristãs que existiram. Então elas têm os dogmas, elas têm as doutrinas, elas têm a sua maneira de dirigir o culto, de dirigir a missa, de dirigir aquela reunião de uma forma bem antiga. Então, quando você diz, eu frequento uma igreja histórica, quer dizer que provavelmente aquela igreja tem bastante tempo de fundação. Muitas dessas igrejas históricas, elas têm 150, 200 anos. Por quê? Porque elas já existem há muito tempo. Então, as igrejas históricas, elas trabalham a sua base de forma mais tradicional, de forma mais primitiva. E agora falando da nossa segundo tipo de igreja, você está vendo essa imagem bacana aqui? Isso aqui é uma arquitetura que representa as igrejas reformadas. O que são as igrejas reformadas, professor? Lembrando, também são igrejas cristãs. Igrejas reformadas, assim elas são chamadas, conhecidas, porque elas são impulsionadas, elas nascem logo após a reforma protestante. Então, essas igrejas, elas são muito embasadas em todas as teses de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi aquele homem que alavancou, que impulsionou a reforma protestante, que é quando a igreja, de certa forma, ela se divide entre protestantes e aqueles que eram cristãos primitivos, que mais tarde vieram a se tornar os cristãos católicos. Então, as igrejas reformadas, elas são igrejas que elas fundamentam-se na Bíblia Sagrada, nas teses do cristianismo, e ali elas são guiadas, ali elas conduzem o seu rebanho, ali elas conduzem os seus membros, muito fundamentados, sobretudo, na Bíblia Sagrada. E a terceiro tipo de igreja que nós vamos falar agora, dentro do cristianismo, dá uma olhadinha aqui, ó, nessa nova imagem, que é as igrejas pentecostais. Igrejas pentecostais são aquelas igrejas que elas têm como seu maior fundamento o que nós chamamos dentro do cristianismo de dons espirituais. Professor, esse pentecostal vem de onde? Esse pentecostal vem do dia de Pentecostes. O Pentecostes, na verdade, ela era uma festa das colheitas. Era uma festa que acontecia em Jerusalém, onde vinham pessoas de todos os cantos para o templo. E ali houve um derramamento espiritual e todos os apóstolos de Jesus saíram dali festejando, saíram dali louvando, saíram dali anunciando Jesus. Então aquele derramamento espiritual ficou conhecido como o dia de Pentecostes. Logo, essas igrejas cristãs que acreditam, que trabalham, que se desenvolvem em cima desses dons espirituais, eles são conhecidos como igrejas pentecostais. Então é muito comum você ir numa igreja pentecostal e você vai encontrar um culto que mais avivado, mais de danças, mais de movimentos espirituais. Por quê? Porque essas igrejas pentecostais, elas têm muita semelhança com aquele episódio do Pentecostes que aconteceu na Bíblia. Está se lembrando agora? Então, você, que tipo de igreja que você conhece? Você conhece algum tipo de igreja em específico? Você frequenta alguma igreja? Porque quando nós não estamos nos referindo a essas igrejas, lembrando que nós estamos falando de quais tipos? Todas elas são igrejas cristãs. Correto? Está vendo essa imagem aqui? Você reconhece algumas igrejas que parecem com essa arquitetura?
nós agora vamos falar das igrejas neopentecostais. A palavra neo vem do novo. Então, os neopentecostais são as igrejas mais atuais, são as igrejas mais modernas. E lembrando, as igrejas históricas, as igrejas reformadas, as igrejas pentecostais e agora as igrejas neopentecostais, todas são igrejas cristãs. Os neopentecostais, eles são literalmente, vamos dizer assim, uma mistura. Espero que você compreenda bem essa palavra. Eles misturam um pouco daquilo que é os dons espirituais com um pouco da modernidade, assim podemos dizer, da ciência, do conhecimento, da própria Bíblia. Foi através dos neopentecostais que algumas linguagens bíblicas foram sendo reformuladas. Então, os neopentecostais, eles surgem ali mais ou menos no final do século XX, né, final da década de 80 para o início da década de 90, e de lá para cá são as igrejas que mais têm, de certa forma, se expandido tanto no Brasil quanto na América e pelo mundo de forma geral. Então, as igrejas neopentecostais, elas exploram um pouco de tudo aquilo que as demais igrejas criaram e aquilo que também está ligado um pouco à modernidade. Como, por exemplo, cultura, luzes, música. Você já deve ter ido em alguma igreja que você viu que aquela igreja explora um pouco mais o som, explora um pouco mais as luzes, explora um pouco mais a tecnologia e a modernidade. Por quê? Porque aquela igreja, mesmo sendo uma igreja cristã, como eu falei com você, ela faz uso de todas essas ferramentas e de todas essas tecnologias, certo? E por último, você já deve estar vendo aqui, é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é também um modelo muito tradicional da igreja cristã. Está diretamente ligado ao Papa, está diretamente ligado a Roma, está diretamente ligado ao modelo cristão tradicional que a gente conhece. Com certeza, eu vou deixar para você aqui uma reflexão. Se você observar bem, vamos falar a nível de Brasil, mas também você sabia que o Brasil, algumas pessoas da área, da geografia, até mesmo da história, até mesmo da ciência e da religião, eles costumam brincar o seguinte: nós somos um país continental, porque nós somos tão grandes, nós temos uma diferença cultural tão grande, que nós podemos encontrar uma diversidade muito grande aqui dentro do nosso Brasil. Então, no Brasil, você já olhou aí no seu bairro, você já olhou aí na sua cidade, qual é o perfil de igreja que predomina? Porque no Brasil, você vai encontrar todos os tipos de igreja que eu citei aqui para você. Igrejas históricas, reformadas, pentecostais, neopentecostais, comunidades e igrejas católicas. Forte abraço, conto com você na nossa próxima aula, tá bom? Salve, salve galerinha, professor Leandro aqui com você. A gente está em mais uma aula de ensino religioso. Estamos seguindo aqui nesse nosso formato online, nesse nosso formato EAD, da melhor forma que você conhece aí, mas uma coisa é certa, sempre buscando, alcançando aquele conhecimento que vai nos deixar cada vez mais apurado, que vai nos deixar cada vez com uma cosmovisão do macro, das religiões, do sagrado, da filosofia de vida, um pouco mais ampliada, belezinha? Nós estamos seguindo aqui, você vai se lembrar que nas nossas últimas aulas nós dividimos em primeira e segunda parte. Nós estamos no nosso segundo bimestre. E nós estamos falando de alguns temas que eles estão diretamente ligados. Nós falamos sobre o cristianismo como a religião dos cristãos. Nós falamos um pouquinho do que difere as igrejas cristãs. E hoje, nessa nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a tradição escrita. Nós vamos falar um pouco sobre o papel dos textos sagrados para as religiões. Você sabe o que é um texto sagrado? Quando eu falo para você assim, ó, você costuma ler a Bíblia? E você diz, não, eu gosto muito de ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é assim que os cristãos referem?
Ou seja, nós estamos falando do texto sagrado dos cristãos. O que é a Bíblia Sagrada? É o texto sagrado dos cristãos. Mas você precisa entender que as principais religiões do mundo e outras religiões que nós não conhecemos, elas também têm o seu texto sagrado. Qual é o papel do texto sagrado para uma determinada religião? É a preservação das memórias, dos acontecimentos e dos ensinamentos daquela determinada religião. É através do texto sagrado que nós nos conectamos com a história, com a memória, com o sagrado, com os ensinamentos daquela determinada religião. E como nós sabemos, são muitas as religiões pelo mundo, mas nós separamos aqui para vocês as principais religiões que nós encontramos no mundo e vamos falar um pouquinho do texto sagrado de cada uma delas. Belezinha? Bom, você está vendo aqui, ó, essa imagem de um texto sagrado? Isto aqui é o Pali Tripitaka. É isso mesmo, Pali Tripitaka. Qual livro é esse, professor? Este é o texto sagrado da religião budista. Sabe o que significa essa palavrinha que eu te falei aí? Significa sexto triplo, ou sexto da sabedoria budista. Esse texto sagrado aqui, que os budistas usam para guiar a sua fé, para guiar o seu sagrado, para guiar a sua forma de praticar a sua religião, ela é o ensinamento do fundador do budismo, aquele que eles chamavam de Siddhartha Gautama, que veio a se tornar o quem? Ninguém mais, ninguém menos que o Buda. Então, o budismo está relacionado ao seu fundador, que é o Buda. E através desse texto sagrado aqui, que eles chamam de sexto da sabedoria, os budistas aprendem sobre os ensinamentos do budismo, sobre as memórias do budismo, sobre os acontecimentos do budismo e sobre todo o ensinamento que Buda transmitiu para aqueles que viessem a se tornar praticantes do budismo. A próxima religião que nós falaremos do texto sagrado, você já pode dar uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? O Livro dos Espíritos. Nós estamos nos referindo ao texto sagrado do Espiritismo. O Espiritismo também tem o seu texto sagrado, onde estão os ensinamentos, os conhecimentos e todos os fenômenos que o Espiritismo acredita, pratica e vivencia. Através do texto sagrado, aqueles que praticam o Espiritismo, eles podem ter acesso ao conhecimento, aos ensinamentos, aos acontecimentos da religião espírita. Correto? O próximo texto sagrado que a gente vai se referir, que você pode encontrar aqui, é o texto sagrado dos Vedas. O que é os Vedas, professor? É o texto sagrado do hinduísmo. Através dos Vedas, os escritos Vedas, os hindus, melhor assim dizendo, eles conseguem praticar, vivenciar, experimentar e conhecer o seu sagrado. Então, você está vendo aí o que essas três religiões elas têm em comum, de certa forma? O budismo, o espiritismo, o hinduísmo. Essas três religiões que, de certa forma, estão espalhadas pelo mundo todo, alguns lugares mais do que outros, elas também têm o seu texto sagrado. Então, o texto sagrado, ele vai pautar aquela religião no seu determinado sagrado. Correto? Nós vamos ficando por aqui nesta primeira parte e na próxima aula nós voltaremos com a segunda parte e ainda continuaremos falando sobre os textos sagrados. Então não saia daí que eu estou aguardando você para a segunda parte da nossa aula, tá bom? Te espero e te encontro lá. Forte abraço, professor Leandro vai ficando por aqui.
Salve, salve, galerinha do sexto ano. Professor Leandro aqui com você mais uma vez. E lembrando, nós estamos dando sequência às nossas aulas online, às nossas aulas EAD. É muito legal ter a sua participação aqui com a gente, tá bom? Nós estamos no nosso segundo bimestre e hoje a segunda parte da nossa aula sobre a tradição escrita e os textos sagrados. Lembra que nós falamos na aula anterior sobre o que é o texto sagrado, demos alguns exemplos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso novamente e vamos dar sequência a um novo conhecimento. O que é o texto sagrado? A tradição escrita, melhor dizendo, a primeira parte que eu quero falar com você, é a tradição de escrever. Então, o texto sagrado escrito é quando nós nos deparamos com aquele escrito sagrado. Lembra que eu dei como exemplo para você a Bíblia Sagrada? Quando a pessoa ela é cristã, ela subentende-se que a Bíblia Sagrada é o livro sagrado, é a palavra de Deus para o cristão. Mas todas as principais religiões do mundo, elas têm por hábito ter o seu texto sagrado. E o texto sagrado é onde o praticante daquela religião, o devoto daquela religião, aquele que crê naquela determinada religião, é onde ele tem o seu contato com o sagrado, com o divino, com os dogmas e com os ensinamentos. E um ponto novo que eu quero trazer para você nessa segunda parte, nessa nossa aula de hoje, que é, você sabia também que no texto sagrado, os praticantes daquela religião, de alguma forma, eles também são instruídos sobre as práticas sociais? O que seriam essas práticas sociais? Seriam a maneira como eu vou me portar, como eu vou me comportar dentro da sociedade. Porque você vai concordar comigo. Tem lógica uma religião que ela me ensina muito sobre o sagrado, mas ela não me instrui, ela não me ensina como me comportar no ambiente natural, no ambiente social? Vamos pegar um exemplo que a gente conhece um pouco mais sobre Jesus. Jesus, ele falou sobre dois ensinamentos muito importantes. Ele falou sobre amar a Deus, mas ele também falou sobre o quê? Amar o próximo. Então você percebe como o texto sagrado, ele vai sim falar do sagrado, do transcendente, do divino, mas ele também precisa nos instruir sobre a prática social. E hoje nós vamos dar sequência a 3 textos sagrados. O primeiro que nós vamos falar hoje é sobre o Alcorão. Você conhece aqui, ó, esse texto sagrado, essa imagem que está aparecendo aqui? Esse é o Alcorão. O que é o Alcorão? O Alcorão é o texto sagrado, aquilo que pauta, aquilo que ensina, aquilo que são as memórias, os acontecimentos e os ensinamentos da religião islâmica, também conhecido como os muçulmanos. Ou seja, os muçulmanos, eles são guiados, eles são pautados, eles são ensinados através do Alcorão, que é esse livro aqui. Quero fazer uma observação importante para você. Não misture, achando que todo aquele que é muçulmano, todo aquele que é islâmico, ele está diretamente relacionado a terrorismo religioso. Eu quero abrir uma observação para você aqui, porque na sala de aula é muito comum a gente encontrar pessoas que elas fazem essa associação. Não são. Você precisa saber separar aquela pessoa que faz o terrorismo religioso daquela pessoa que tem a prática religiosa. Ok? Assim como, de uma forma especial, nós estamos falando dessa religião aqui. O Alcorão é o livro, é o texto sagrado que pauta a religião islâmica. Algumas pessoas têm por hábito pegar o texto sagrado, seja dessa, daquela ou de outra religião, e usar como argumento de fazer, de ferir, de agredir o outro em nome da sua crença. Sabe qual é o nome que nós damos para isso? Terrorismo religioso. Tá ok? Então, esteja atenta a essa importante informação. Conhece aqui esse texto sagrado? Já teve algum contato com ele? Essa aqui é a Torá. O que é a Torá, professor? A Torá é o texto sagrado dos judeus. Os judeus têm na Torá os seus ensinamentos sagrados. Na Torá, eles têm também os seus
suas memórias, seus acontecimentos. O judeu, fazendo uma observação para você, eles também chamam a Torá em alguns momentos de as leis de Moisés. Por quê? Porque a Torá, para eles, são os mandamentos que Deus entregou a Moisés que entregasse ao seu povo. E uma outra observação, uma curiosidade que eu quero abrir para você aqui também. Você sabia que a Torá, ela consiste nos 5 primeiros livros que nós também encontramos na Bíblia Sagrada? É o Gênesis, é o Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Esses 5 livros é o que compõem a Torá, que é os ensinamentos dos judeus. Primeiros 5 livros da Bíblia é o que compõem a Torá para o judaísmo. E através da Torá, eles têm ali os seus fundamentos sagrados, seus ensinamentos sagrados e, obviamente, as suas memórias religiosas. E por último, esse livro aqui, que nós conhecemos muito bem, a grande maioria de nós, que é a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é o texto sagrado do cristianismo. Cristianismo, que nós já falamos em uma aula anterior, que é a religião dos cristãos. Então, através da Bíblia Sagrada, esse livro aqui, os cristãos têm profundo acesso às suas memórias, aos seus ensinamentos religiosos, aos seus dogmas religiosos, a maneira como eles devem viver a sua fé. Lembrando que a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, o cristão, ele tem como texto sagrado a Bíblia Sagrada. A gente caminhando já para o término da nossa aula, nós vamos entender um princípio interessante. O texto sagrado é o texto daquela determinada religião. E aí nós vimos aqui o Alcorão, nós vimos aqui a Torá, nós vimos aqui a Bíblia. Em aulas anteriores, nós vimos os textos sagrados de outras religiões. Então, essa é uma forma de nós termos contato também com a outra religião. Correto? Então, eu quero deixar para você aqui hoje uma grande e importante lição. Você está vendo aqui? Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Nós vamos conectar esses pontos aqui. Como que nós vamos fazer isso, professor? Nós falamos nas 2 últimas aulas, não falamos? E aí você vai ver aqui que nós temos o nome da religião e nós temos aqui do lado o quê? O nome do texto sagrado. E eu queria que você conectasse esses pontos aqui. Você sabe qual é a religião e qual é o texto sagrado deles? Por que é importante isso para nós? Porque, como nós falamos em algumas aulas anteriores, o conhecimento amplia a nossa capacidade de respeitar aquilo que é diferente. Forte abraço, professor Leandro vai ficando por aqui. Hello, kids! How are you today? Como vocês estão hoje? Good? Eu espero que sim. I'm good too. Eu estou bem também. My name is Caroline. Meu nome é Caroline. Eu sou a teacher, Carol, para vocês, ok? Vamos para a nossa aula de inglês? Vamos começar a nossa aula. Welcome to our English class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. So, let's go. Vamos lá. O que nós vamos aprender na nossa aula de inglês hoje? A nossa aula de inglês é asking for permission. O que é isso? Como pedir algo em inglês, como pedir permissão
para fazer alguma coisa em inglês, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, primeira coisinha que a gente precisa aprender aqui. Quando a gente está pedindo alguma coisa para alguém, se a gente pede, a gente lembra que automaticamente a gente precisa usar uma palavrinha, que era uma palavrinha mágica, que é por favor, né? Como é por favor em inglês? Please. Então, a nossa primeira lição de hoje é aprender a palavrinha please. Vamos lá repetir? Let's go to repeat. Repeat. Please. Please. Ok, very good. Então, please é a primeira palavrinha de hoje, a primeira lição. Não esqueçam dela, ok? Please. Então, vamos lá. Para a gente pedir coisas, nós utilizamos as palavrinhas de permissão para pedir alguma coisa em várias situações do nosso dia a dia, né? Então, a gente vai utilizar se a gente estiver na rua, se a gente estiver na escola, se a gente estiver em casa. Então, em inglês, ó, se estivermos na school, se estivermos na house, né? School, escola, e na house, em uma casa. Então, nós vamos primeiro começar com essas palavrinhas para pedir alguma coisa, né? As palavrinhas de permissão em na school, na escola. Vamos lá? Então, primeiro, quando você chega na escola e a professora já está na sala de aula, a gente precisa primeiro pedir com licença, né? Para entrar. Então, a gente fala assim, eu posso entrar, professora? Então, em inglês, nós vamos dizer assim, ó, may I come in? Vamos repetir, may I come in? May I come in? Ok, may I come in significa eu posso entrar? Então, se a gente chegar na sala de aula e o professor já estiver com os coleguinhas lá na sala, nós vamos perguntar assim, teacher, may I come in? Vamos lá? May I come in? Eu posso entrar? E aí a professora vai te responder, yes, se puder, no, se não puder naquele momento, para você esperar um minutinho, né? Então, como que seria a resposta dela? Yes, of course. Sim, é claro. Ou somente yes, you may, você pode, ok? Ou se ela estiver fazendo alguma coisa que naquele momentinho você precisa esperar um pouquinho, ela vai te dizer no, wait a minute, espera um minutinho. Então, como seria pedir para entrar? May I come in? Teacher, may I come in? Eu posso entrar? Ok? Depois, o que mais que nós podemos pedir? Quais outras situações que nós precisamos de palavrinhas para pedir alguma coisa em inglês, né? Na sala de aula. Então, por exemplo, a professora ou o aluno pode pedir para abrir o livro. Então, se o aluno quer saber se ele pode abrir o livro, ele vai perguntar para a professora assim, ó, may I open the book? May I, que eu. Agora, se a professora está te pedindo, ó, você poderia abrir o seu livro, por favor? Ela vai te perguntar assim, ó, may you open the book, please? Você pode abrir o seu livro, por favor? Então, vamos repetir essa frase aí. May you open the book, please? May you open the book, please? May you open the book, please? Ok. May you open, que open é abrir. E close é fechar. Então, nós temos uma musiquinha para a gente aprender essas palavrinhas. Open e close. Como seria essa musiquinha? Ela é assim, ó. When the windows open, it shine, shine, shine. Então, quando a janela abre, ó. When the windows open, the sun shine, shine, shine. O sol está brilhando. Agora, when the windows close, it's rainy, rainy, rainy. Então, quando a janelinha fecha, é porque está chovendo, chovendo, chovendo. Então, vamos lá? Ó, vamos lá no 3. 1, 2, 3. When the windows open, the sun shine, shine, shine. When the windows close, it's rainy, 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 la, la. Lá, 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 lá. Então, o que seria open? Abrir. E close? Fechar. Então, se a professora te pede assim, ó, may you open the book, please? Ela está te pedindo para você abrir o seu livro. Abra o seu livro. Você poderia abrir o seu livro, por favor? E aí, você responde yes or no. E você faz o movimento de abrir ou de fechar, ok? Qual é outro pedido para uma professora na sala de aula? Você pode dizer para a professora assim, can you help me, teacher? Quando eu tenho alguma dúvida com alguma coisa, can you help me, teacher? Você pode me ajudar, professora? E aí ela vai até você para te ajudar com alguma dúvida que você tem. Então, vamos repetir essa palavrinha para pedir ajuda? Porque help significa ajuda em inglês. Então, como fica essa frase? Levante a mãozinha. Can you help me, teacher? Vamos repetir. Can you help me, teacher? Ok, very good. Can you help me, teacher?
Agora, eu vou passar para vocês aqui um videozinho, bem rapidinho, sobre essas palavrinhas que nós aprendemos. Can you help me? Can you help me, ok? E daqui a pouquinho a gente volta aqui que eu vou explicar para vocês um pouquinho desse vídeo. Então, vamos lá, até daqui a pouquinho. Can you help me, help me? Can you help me, help me? Sure I can, sure I can, sure I can help you. Can you help me, help me? Can you help me, help me? Sorry I can't, sorry I can't, sorry I can't help you. Ok, gostaram do vídeo? Então lá no vídeo tem a mesma palavrinha, a mesma expressão que nós aprendemos, can you help me? Que você poderia me ajudar, você pode me ajudar, em inglês. E no vídeo cantou assim, ó. Can you help me, help me? Can you help me, help me? Você poderia me ajudar? Então, cantem essa musiquinha sempre, tá? Todas as vezes que você quiser lembrar como que eu peço ajuda para alguém, para alguma coisa, você vai cantar a musiquinha. Can you help me, help me? Can you help me, help me? Que significa você pode me ajudar, ok? Então, vamos continuar com a nossa aula aqui. Então, dando sequência a pedidos na sala de aula. Você pode perguntar para a professora assim, ó. May I ask you a question? Professora, eu posso te fazer uma pergunta? Quando você tem dúvida de alguma coisa, né? E aí você quer perguntar para ela, você vai dizer, May I ask you a question, teacher? Vamos repetir? May I ask you a question, teacher? May I ask you a question, teacher? Ok, may I ask you a question, teacher? Very good. Continuando. Você pode também perguntar para a professora assim. Vocês estão fazendo atividade de um livro e aí você está com vontade, porque naquele momento ali a professora vai pedir para que vocês façam a leitura da atividade. Você pode dizer para ela, fazer uma pergunta para ela assim, ó. Can I read this book? Can I read this book? Eu posso ler o livro? Então, como que fica essa frase? Can I read this book? Vamos repetir. Can I read this book? Can I read this book? Ok, can I read this book? Eu posso ler o livro? Ok? Então, read significa ler. Agora, tem umas palavrinhas que aluno sempre pede para a professora durante a aula. Mesmo aqueles coleguinhas que têm vergonha de fazer pergunta, de falar alguma coisa na sala de aula, ele sempre pede, que é para ir ao banheiro e beber água, porque são necessidades fisiológicas, né? Todo mundo precisa ir. Então, como fica para a gente pedir para ir ao banheiro em inglês? Para pedir para ir ao banheiro, você levanta sua mãozinha e fala com a professora assim, Teacher, may I go to the restroom? Vamos lá? Teacher, may I go to the restroom? Teacher, may I go to the restroom? Ok, very good. Então, para pedir para ir ao banheiro, may I go to the restroom? May I go to the restroom? E para pedir para beber água? Para pedir para beber água, é quase a mesma coisa. A gente começa com may I, que é eu posso, e depois a gente fala drink, que é beber, né? Então, ó, Teacher, may I drink some water? A gente levanta a mãozinha, Teacher, may I drink some water? Então, vamos repetir? Teacher, may I drink some water? Teacher, may I drink some water? Ok, very good. Muito bem. Agora, continuando com as nossas palavrinhas da sala de aula para pedir alguma coisa, né? Para pedir permissão para alguma coisa. Então, presta atenção aí. Nós temos 2 coleguinhas e eles estão fazendo atividades, né? Que tem folhas aí. E um precisa do lápis do outro. Então, como que a gente pede emprestado esse lápis? A gente pede permissão para pegar o lápis emprestado. Em inglês, a gente fala assim, ó. Can I borrow? Can I borrow? Que eu posso pegar emprestado, né? Can I borrow your pencil, please? Lembraram da palavrinha lá do início da aula? Please, please. Quer pedir, por favor. Se você está pedindo alguma coisa para alguém, você precisa colocar o please, ok? Então, como fica essa frase? Can I borrow? Can I borrow your pencil, please? Vamos repetir? Can I borrow your pencil, please? Can I borrow your pencil, please? Ok, very good. Can I borrow? Eu posso pegar emprestado. Agora nós vamos ver situações relacionadas em my house, na nossa casa.
quando a gente pede permissão para alguma coisa na nossa casa, com os nossos familiares. Então, nós temos aqui 2 pessoas brincando, 2 irmãos, porque eles estão dentro da casa, né? E aí, o menino está perguntando se ele pode, o boy, né? Quer saber se ele pode brincar naquele momento ali. Então, ele pergunta assim, Sister, can I play now? Play é brincar, ou jogar. Então, ele perguntou, Sister, irmã, can I play now? Eu posso brincar agora? Porque ela estava brincando até então sozinha e ele quer fazer parte da brincadeira. Então, como que a gente pergunta? Sister, can I play now? Can I play now? Vamos repetir aí? Sister, can I play now? Very good. Can I play now? E aí você muda o nome, se você quer falar. Aqui a gente usou a palavra irmã, que é sister. Mas a gente poderia colocar o nome. Ana, Maria, né? Então, Ana, can I play now? Ou a mamãe, Mom, can I play now? Eu posso brincar agora? Né? Se você está estudando, agora é o seu momento de brincar, você quer pedir permissão para ela para você começar a brincar. Então, você como falaria essa frase? Mom, can I play now? Mamãe, eu posso brincar agora? Ok? Quais outras situações nós podemos usar dentro de casa? Então, nós temos aqui um boy, um menino, que está com vontade de desenhar. E aí, do lado, a gente tem uma imagem de um lion, de um leão, né? Um leão, em inglês, lion. E ele pediu a permissão, ele estava pedindo para o papai, então ele colocou a frase, Daddy, can you help me to draw a lion? Papai, você pode me ajudar a desenhar um leão? Então, essa frase fica assim, Daddy, can you help me to draw a lion? Vamos repetir. Daddy, can you help me to draw a lion? Daddy, can you help me to draw a lion? Very good. Então, draw é desenhar e lion é o leão. E help me, lembram? Help me. Help me é ajudar, ok? Lembram lá com a teacher? Se ela podia ajudar, então a gente usa a palavrinha help aqui para ajudar também. Agora eu quero pedir para abrir a janela. Lembra quando nós falamos aqui da janela? Window, when the window's open, né? Então, ó, can I open the window? Can I open the window? Eu posso abrir a janela? As janelas da casa estão fechadas, ela quer pedir permissão para a mamãe para abrir a janela, porque ela está sentindo hot, ela está sentindo calor. Então, como que ela pede? Can I open the window? Eu posso abrir a janela? When the window's open. The sun shines, shine, shine. Então, open the window, abrir a janela. Ok? Vamos repetir aí. Can I open the window? Can I open the window? Ok, very good. O que mais a gente pode pedir uma permissão para a mamãe? A menina aí está querendo comer um bolo. Como é bolo em inglês? Cake. Então, ela está querendo saber se naquele momento ela pode comer aquele bolo. Como fica em inglês? Can I eat the cake now? Can I eat? Eat é comer. Can I eat the cake now? Vamos repetir? Can I eat the cake now? Can I eat the cake now? Ok, very good. Gostei de ver. Então, hoje nós vimos aqui na nossa aula de inglês palavrinhas relacionadas a pedir permissão em inglês. Bye, bye. See you later. Vejo vocês depois.